Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é sobre o populismo. Você já parou para pensar o significado de populismo? Por que as pessoas chamam algumas lideranças de populistas e outras não? Bom, para saber essas respostas e mais algumas outras, continue assistindo esse vídeo e não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Na real, o termo populismo é um dos termos mais controversos e um dos termos que menos existe unanimidade em qualquer tipo de estudo. Exatamente isso. Não adianta aí a gente querer enquadrar o termo populismo em uma só questão. Mas aqui nesse vídeo a gente vai discutir um pouco mais o porquê disso. Lembrando que o populismo não é uma questão exclusivamente brasileira. Exatamente. Vários outros governos e vários outros momentos no mundo, mais especificamente na América Latina, o que a gente mais encontra, já foram usados os termos populismo e até mesmo neopopulismo. Aqui no Brasil, a gente tem aí uma certa linha do tempo do populismo. Como assim? Muitos atribuem esse termo, começam a usar esse termo a partir da década de 30, principalmente na chamada Era Vargas, e vão até aí as questões de 1964 até as vésperas do golpe militar. Mas o termo populismo na década de 30 era bastante usado por liberais contrários à forma de governo que o Getúlio Vargas estava fazendo. Porque é o seguinte, o termo populismo, uma coisa é fato, na maioria das vezes é usado de forma pejorativa, isso mesmo, de uma forma negativa para depreciar alguém a alguma liderança. Assim, ele começou a ser usado por esses liberais que eram contrários à política varguista, ainda mais a partir do Estado Novo. Não que anteriormente não tivessem algumas dessas questões, mas o Estado Novo, como uma ditadura, acabou sendo bastante criticada. E esses liberais criticavam muito a intervenção estatal na economia, que eram muito altas, justamente contrariando aí os princípios liberais, mas não só isso. Eles também eram contrários aos abalos dos regionalismos na política, mesmo porque a República Oligárquica anteriormente tinha muito uma questão regional de poder, não que não exista até os dias de hoje, mas o Vargas tinha um discurso de romper com isso. E também eram incomodados, sim, com a cidadania e todos os direitos que os trabalhadores estavam ganhando. Como eu disse, o populismo era usado de forma pejorativa e muitas das vezes esses opositores a Vargas usavam esse termo para justificar o apoio que o Vargas tinha. Um dos maiores exemplos é o movimento queremista. O queremismo era justamente querendo aí que Vargas continuasse no poder e que tivesse aí detenção do poder, mesmo depois de praticamente 15 anos, na chamada Era Vargas. E essa oposição usava o populismo para justificar todo esse apoio que o Vargas tinha, mesmo porque esse termo era utilizado para falar de lideranças carismáticas que manipulavam as chamadas massas e até mesmo usavam o termo massa de manobra para justamente justificar o porquê que aquele líder, que aquele político tinha tanto apoio. Dessa forma, o populismo acabou ficando conhecido por ser um conjunto de práticas políticas que envolviam sempre uma figura, uma liderança carismática e que tinham ali em seu favor uma população, uma massa, uma classe popular. E essa liderança carismática realizava melhorias sim na qualidade de vida dessas pessoas, porém, ao mesmo tempo, realizava controle. Isso mesmo. Evitava ao máximo as tensões sociais e é por isso que o populismo acabava sendo conhecido aí como uma questão de manipulação. Porém, como eu já disse, não existe nenhum consenso entre historiadores, jornalistas, enfim, humanas dentro da academia sobre o termo
populismo, justamente porque existem várias críticas, até mesmo a questão do contexto, a questão de quem era ou não atingido por essa liderança carismática, e é por isso que aqui nesse vídeo a gente vai trabalhar algumas características, mas também mostrar alguns pontos aí que precisam ser analisados sobre essas características do populismo. Lembrando que nos livros didáticos a gente costuma ver o período populista, né, muitas das vezes, como entre o período de 46 até 64, então muitos tiram a Era Vargas. Porém, a realidade é que tanto esse período de 46 a 64 quanto a Era Vargas vão muito além das questões do populismo. Uma das principais características é justamente essa relação entre a figura carismática da liderança e o povo, né? Digamos, a massa, como muitos chamam. Por que é uma característica específica aí quando a gente fala de populismo? Porque essa liderança carismática, o nome já diz, né, carismática, utiliza-se além das estruturas e das instituições para se relacionar com o povo. Isso mesmo, ele tenta uma relação mais pessoal e justamente personaliza essa conexão com a população. Em seus discursos, na propaganda, na forma como ele se veste, como ele se mostra, até mesmo nos gostos. Então, quando a gente vê, por exemplo, algumas lideranças políticas comendo pastel na feira, isso na verdade, se a gente for parar para pensar, é uma estratégia populista. Porque você está querendo se aproximar ali, não importa o seu partido, não importa muitas das questões das instituições, mas o que importa é essa relação, é você estar próximo das pessoas. Então, isso é sim uma característica que muitos trabalham como uma característica populista. Mas não é só comer pastel na feira não, tá? Se a gente pensar no Vargas, por exemplo, ele utilizou durante o Estado Novo o chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para se ter cada vez mais próximo ali da população, até mesmo no rádio, com um programa exclusivo só para ele falar. E não só isso, mas não sei se você sabe, mas até a comemoração do aniversário do Vargas rolava festa pra geral, entendeu? Então, assim, é uma relação mais próxima, mais pessoal, ou pelo menos é o que parece ser, né? Outros exemplos também conhecidos no chamado período populista, né? É o JK, conhecido aí como um presidente bossa nova, então mostrando aí seus gostos musicais, o Brasil inteiro sabia qual era a música preferida do presidente. Tem também o Jango, João Goulart, se aproximando de vários movimentos sociais, e o Jânio Quadros, que é uma das figuras aí mais conhecidas. O cara jogava talco no paletó pra galera achar que ele tinha caspa. Então, a gente pode até questionar até onde vai essa relação, o quanto essa relação é verdadeira. Uma das maiores críticas que vários estudiosos fazem dessa característica, né, do populismo, é que muitos acreditam que justamente por essa relação ser mais próxima, é que os partidos políticos eram ignorados no período chamado de populista aqui no Brasil. Só que não, gente, os partidos políticos ao longo do chamado período populista ganhou bastante força, tinha bastante influência. E essa influência também fez parte, por exemplo, do golpe, do golpe militar, porque o Jango, que tinha aí na situação, digamos assim, que tinha o apoio tanto do PTB quanto do PSD, perde apoio do PSD e, consequentemente, o golpe chega aí com mais força. Não só isso, mas vários momentos durante o chamado período populista, a UDN, que era um dos maiores partidos de oposição de muitos desses governos, teve voz e teve força sim, contrários a esses processos. Até mesmo se a gente pensar no suicídio do Vargas, em toda a pressão que existiu ali pela renúncia, existiu também pela força dos partidos. Não só isso, mas o PCB, que mesmo na ilegalidade, teve força nos movimentos de trabalhadores, movimentos urbanos e até mesmo rurais. Então não tem como a gente falar que essa característica do populismo acaba com os partidos, por exemplo. Tanto que eu vou colocar aqui na tela para vocês uma imagem de um livro referência sobre partidos políticos nesse momento. E se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo a referência do livro também. Tá curtindo esse vídeo? Tá aprendendo mais sobre populismo? Deixa seu like e não se esquece de se inscrever no canal. Outra crítica direcionada ao populismo é com relação à chamada massa de manobra que eu tava falando aqui, né? Como se a população que apoiasse essa liderança carismática ficasse ali simplesmente ludibriada, apoiasse aquele líder de qualquer forma, de qualquer jeito e não tivessem vontade própria.
Só que não, gente. Primeiro, que a gente pode começar aí falando do líder carismático que promoveu inúmeras questões naquele momento, se a gente pensar, por exemplo, no Vargas, que antes não existia no Brasil. A gente está aí num processo de urbanização, né, frente aí à era Vargas, e nessa urbanização, muitos operários com demandas trabalhistas não eram atendidos. E tem mais. Pensar que eles eram massa de manobra anula inúmeros dos movimentos que existiram nesse período, antes mesmo do Vargas assumir o poder, porque desde o início do século XX, esses operários se reuniam em sindicatos, até mesmo o chamado anarcossindicalismo que existiu aqui no Brasil, em várias questões de greves e movimentos, sofreram inclusive inúmeras violências com isso. Então chamar essa galera de massa de manobra é anular toda essa luta que já existia e todos esses movimentos que continuaram a existir mesmo com a existência das lideranças carismáticas, mesmo nessa tentativa de controle. Outra característica muito trabalhada dentro do populismo é a defesa de uma harmonia de classes. Porque, na verdade, essa liderança carismática não estava ali interessada apenas em atender às questões populares, mas justamente carismático, quer atender a um todo, que é uma harmonia, quer algo ali sem conflitos sociais. E é por isso que muitas das vezes o Getúlio Vargas, que vai ser aí, acaba sendo muitas das vezes exemplo, né? Vai ser conhecido aí como pai dos ricos, mãe dos pobres ou vice-versa. Comenta aqui embaixo como você já ouviu falar disso. Porque ao mesmo tempo que ele cede esses direitos, ele controla esses movimentos, e aí falando especificamente do Vargas, a gente tem até mesmo a questão do controle dos sindicatos, o sindicalismo pelego, então tem todas essas críticas com relação a isso, e ele atende a várias demandas das elites também, não só o Vargas, tá, gente? Eu tô usando ele como exemplo porque ele acaba sendo, entre aspas, aí, uma inspiração pro termo, né, no Brasil, mas em todos esses governos, aí, ao longo desses governos, desse momento de 30 até 64, existem inúmeros exemplos. E quando eu falo de populismo aqui, eu não tô falando só dessa época, não. Se você conseguiu encaixar algumas dessas características em lideranças atuais, pode ser aí que algum jornal, algum lugar chame-o de populista. Lembrando que o populismo acaba sendo um termo utilizado na maioria das vezes de forma pejorativa. Nessa harmonia de classes existe até mesmo a questão do corporativismo, que o Vargas se influencia aí bastante nas políticas fascistas, isso mesmo. E aí vem aquele questionamento, você já ouviu falar, por exemplo, populismo é uma questão da esquerda. Será? Lembrando que esse termo é utilizado para falar do outro. E se esse termo é usado para falar do outro, e geralmente, na maioria esmagadora das vezes, de uma forma negativa, pejorativa, será que existe populismo de esquerda, de direita, ou existe eu chamar quem eu não acredito, quem eu não confio, quem eu não gosto de populista? Na América Latina, existem vários outros governos, né, chamados de populistas. Um dos mais conhecidos é o Perón, na Argentina, que envolve até a figura da esposa, né, a Evita, Don't Cry For Me, Argentina. Mas isso seria assunto aí para um outro vídeo. Você quer ver mais sobre populismo aqui? Quer ver sobre populismo na América Latina, na Argentina, no México? Comenta aqui embaixo, quem sabe não rola vídeos aqui sobre populismo em outros governos. E você, será que você conseguiu ligar algumas dessas características a uma liderança atual? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. E lembrando, não existe um consenso sobre o termo populismo, justamente por todos esses usos e muitas das vezes de forma negativa. Então, dentro dos estudos acadêmicos existem várias e várias referências. Eu vou deixar algumas delas aqui pra você, caso você tenha curiosidade. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever neste querido canal e apoiar a educação na internet. Lá no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.